Olá, Dani aqui para a gente conversar hoje a respeito de colorimetria de renas. Quem é aí que tem curiosidade em saber como atuam as cores da rena, as diferenças de tons para os diferentes tipos de pele e quais os critérios para a gente tomar essa decisão, né, essa escolha? Quanto tempo deixar agir uma rena na pele para chegar num determinado resultado? Mais aquecido, mais frio, fototipos, tá perdida no meio desse tanto de coisa? Vem conversar comigo para a gente tirar as dúvidas hoje. Hoje o assunto é legal, nós vamos fazer teste de cores, né, e aprender realmente como identificar as colorações, as melhores misturas, para alcançar os resultados mais lindos e perfeitos nas sobrancelhas das nossas clientes, tá certo? Bom, então vamos começar falando um pouquinho do seguinte. Estou aqui eu novamente com a minha colinha para não esquecer de nenhum detalhe para passar para vocês. Qual é a diferença então e o que a gente precisa se preocupar na hora da escolha da cor, né? As cores elas têm tons quentes e tons frios. Para a rena funciona da mesma forma que para qualquer outro tipo de tinta, de pintura, de cor, né? Então, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, a maquiagem, ela deve se atentar na escolha da base e das cores que harmonizam, né, com a pele, com os cabelos, com a cor dos olhos, enfim. E tudo se trata, no fundo, da colorimetria, a tal da colorimetria, né? Quais são as cores que a gente chama de cores quentes? As cores quentes são aquelas que puxam para tons avermelhados. Então, o vermelho, o laranja, o amarelo, aqueles rosas mais fortes, o marrom avermelhado, que no nosso caso, né, como as renas, nos interessa as graduações de marrom normalmente, né? Todas as renas tendem a puxar para o marrom, que é a cor mais aproximada da cor dos pelos, né, da maioria das pessoas. E as cores frias, quais são as cores consideradas frias? O frio, ele lembra, né, gelo, a lua, enquanto que o quente vai lembrar o sol, o calor, né? Então, as cores frias são aquelas que puxam para azul, para verde, para cinza, para o magenta, que já é mais neutro. E, no caso do marrom, é um marrom de fundo mais esverdeado, né? Então, antes, para a gente entender essa questão aí das misturas de cores, eu quero mostrar para vocês aqui a base dos estudos de colorimetria. Vou pegar aqui o meu note para mostrar na tela. É melhor para ver, ó. Vocês conhecem essa estrelinha aqui? Essa estrelinha aqui é a estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é a base dos estudos de cor. Vocês vão notar aqui, ó, deixa eu aparecer só o meu dedinho aqui atrás, ó. Deixa eu virar um pouquinho a tela. Vocês vão notar aqui um triângulo, que em suas pontas nós temos ali as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. Depois a gente vai ter ali um triângulo invertido, que é as cores secundárias, né? Então, o laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo, o verde, que é a mistura do amarelo com o azul, e aqui o violeta, que é a mistura do vermelho com o azul, né? É igual brincar de massinha, misturar massinha, corzinha, né? Fazer corzinha de guache na escola, né? Mesma coisa a gente vai aprender a fazer os preparos aqui, tá? No meio, a gente tem um marrom, né? E o marrom nada mais é do que a mistura do vermelho, o amarelo e o azul. Deixa eu tirar aqui do meu rostinho lindo. Vou voltar a conversar. Então, o que é os tons amarronzados, né? Que são os tons que a gente encontra em geral nas renas. Então, é a mistura do vermelho, o amarelo e o azul. Em proporções diferentes para produzir as graduações de marrom diferentes. Então, a gente vai ter lá desde o marrom mais clarinho até um marrom bem escurecido ou mesmo um preto, né?
que vai variar ali a tonalidade conforme ele tenha mais amarelo do que as outras cores, mais verde ou mais azul, tá? Para fazer essa composição. Então, a gente precisa, na hora de escolher, também compreender que, mais um ponto importante, a pele e o pelo da cliente tem uma coisa que se chama melanina, né? A melanina é aquilo que confere a cor, né, para a pele, a cor para os pelos. Então, a cliente é uma cor ambulante também. E na hora que a gente for aplicar a rena naquela pele, naquele pelo, eles também vão conversar e formar uma mistura. Queira ou não queira, é um efeito visual de mistura, né? Então, por exemplo, a melanina tem dois tipos, também a fria e a quente, assim como as cores que a gente acabou de conversar, né? Então, os tipos são eumelanina, que é aquela que puxa para os tons mais frios. Tô aqui de olho na cola para não fazer confusão nos nomes, que é tudo parecido, tá? Então, as peles mais morenas, geralmente, são mais ricas em eumelanina, tá? E a feomelanina, que são aquelas peles que vão puxar, a melanina vai puxar para um tom mais quente, mais avermelhado. Geralmente, a gente encontra nas peles mais claras, que são mais ricas em feomelanina. Agora, como nem tudo é fácil nessa vida, a grande maioria das pessoas é uma mistura das duas coisas, especialmente no Brasil, que é uma mistura racial muito grande. Então, a gente tem a mistura da melanina com a feomelanina em graduações de tons diferentes. Então, você vai encontrar de um tudo aí na sua vida, na hora do seu atendimento, né? Peles que não são nem tão quentes e nem tão frias, peles que são ali, ó, intermediários entre o frio e o quente. Então, na prática, na hora de usar, de escolher a rena, a gente precisa ter o cuidado, porque, por exemplo, se eu colocar uma rena muito quente numa pele que já é quente, uma pele bem clarinha, o que vai acontecer no resultado da cor? Ela vai aquecer ainda mais, vai puxar para um tom de laranja, né, no resultado final da minha cor. Se eu quero quebrar isso aí um pouquinho, eu preciso escolher uma cor que seja ligeiramente mais fria na minha rena, para alcançar uma tonalidade de um marrom não tão avermelhado assim. Mas às vezes a pessoa é ruiva, por exemplo, e eu quero alcançar um laranja para ela. Então aí a minha escolha vai ser quente sobre o quente para que o resultado permaneça quente, tá? Então depende qual é o seu objetivo. Você quer neutralizar a cor ou você quer intensificá-la, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso na hora de aplicar. Outro exemplo, no outro extremo agora, falamos das clarinhas, vamos falar agora das peles negras, por exemplo, né? Se você usar numa pele negra uma rena preta, a preta é totalmente fria, a cor de fundo da rena, a preta ela puxa para verde no fundo. Aí você vai acabar deixando a sobrancelha esverdeada. Então, de repente, numa pele negra, que é uma pele de melanina fria, né, de eumelanina rica, a gente possa colocar um pouquinho de uma rena de uma cor que puxe para um marrom mais avermelhado. Pode-se usar o preto sim, às vezes para dar uma cor mais marcada, mas dá uma misturadinha com um marrom avermelhado para que não fique esverdeado no final o seu resultado. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo ali, ó, na prática, conforme a gente conhece as cores das nossas renas, tá? Então, mais importante de tudo é a gente conhecer os fundos de cor das renas, para conseguir entender que resultado vai acontecer ali naquela pele. Isso requer, gente, um pouco mais de profundidade de conhecimento e estudo, tá? Então é interessante que vocês procurem depois ler mais sobre colorimetria, se aprofundar um pouquinho mais para conseguir entender as misturas de cores. Mas a primeira coisa que eu digo para você, sem muita burocracia, muita coisa ali na hora do atendimento, para ser prático e rápido, vamos abrir as cores e conhecer as nossas renas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Pegue uma folha de papel,
Nessa folha de papel, você vai preparar ali no seu dapenzinho a sua rena, da forma como você já sempre utiliza. E vai começar a abrir as cores, passa aqui, ó, depois que ela já curtiu ali aqueles minutinhos, né, que ela precisa descansar, passa no papel cada uma das cores, ó, e observa o que que forma na tonalidade de fundo. Eu não sei se dá pra ver bem aqui na câmera. Vou afastar um pouquinho, acho que dá pra ver melhor, ó. Que há diferenças, às vezes, na mesma cor, de uma marca para outra, já muda a nuance do fundo, por causa da intensidade de pigmentação colorida que é colocada naquela rena. Vou dar um exemplo aqui, ó, testei duas marrons, ó, de marcas diferentes. Essa aqui, Nova Estética, e essa aqui, Magic Colors, ó. Uma dá uma tonalidade um pouco mais quente do que a outra, olha a diferença, marrom e marrom, mas são marrons totalmente diferentes. Então, na hora de comprar a rena, não basta só ler no rótulo, ah, é marrom, é castanho médio. Nem todo castanho médio é igual. Você precisa conhecer o tom da cor da marca que você escolheu, para daí saber qual é o resultado que isso vai provocar na pele da sua cliente. Vamos fazer juntos aqui uma experiência. Eu sempre gosto, porque ainda tem a terceira interação, né? Uma coisa é a própria rena. A outra coisa é a interação com a pele. Na pele também há variações. Então, para a gente entender bem, vamos fazer aqui um preparinho. Ó. Vou pegar aqui a castanho escuro, dessa marca aqui, que é a dela e dele. Vou preparar aqui no meu dapenzinho para a gente ver o que acontece. Que enquanto a gente vai conversando, essa rena vai trabalhar. Então, coloquei ali só uma pazinha pouquinha. Um pouquinhozinho de água e vamos preparar aqui. Vou botar um pouquinho mais de água que foi pouco, peraí. Ó, no exato instante do preparo, a minha rena tá esbranquiçada, tá? Acabei de colocar aqui. Eu vou deixar ela descansar aqui do meu ladinho um pouquinho, enquanto a gente conversa mais. Pronto, está preparadinha. Vou deixar aqui no ladinho, daqui a pouco eu pego ali pra gente conversar. Então, ó, o que eu fiz aqui, recapitulando, né? Preparei cada dapenzinho com uma cor diferente de rena. Peguei um cotonete ali, ó, e espalhei aqui na minha folha de papel, só pra conhecer os fundos de cor. Deixa eu ver aqui se eu desligar isso aqui se dá pra ver melhor. Não sei se dá pra ver melhor. Ó, mas só esse marrom já dá uma diferença gritante, né? De uma tonalidade pro outro, já dá pra notar bem, ó. Tá? Vamos voltar aqui com a nossa luz aqui. Então, isso é muito importante, tá? Conhecer que tom vai chegar. Agora, a gente vai fazer ali uma prova aqui de temporização de rena. Eu sempre gosto de sugerir que as minhas alunas façam isso. Em todas as cores que comprarem, primeira coisa que vai fazer antes de usar na pele da cliente é prepara, aplica em 3 pontos, ou 4 na verdade, pontos diferentes ali na sua própria pele, para você sentir a evolução da sua rena com o tempo de ação, porque não é só a escolha da cor, é a decisão do tempo também que você vai deixar agir. Por exemplo, uma pessoa de pele super clara, um fototipo 1. O que é o fototipo 1? É aquela pessoa que é bem clara, olho claro, cabelo claro, é aquela loiríssima, alemã mesmo, ou é aquela ruiva natural. Essa pessoa não quer pesar muito na feição. Geralmente elas até evitam a rena porque acham que tudo pesa demais, tudo fica escuro demais. Mas é possível fazer uma rena delicada e bonita para ela. Como que você vai fazer isso? Você vai escolher, né, a tonalidade que você quer. Eu gosto particularmente para esse fototipo de usar os marrons mais quentes, porque já puxa, né, realmente para o tomzinho mesmo do pelinho dela, do cabelo dela. E só dá um susto na pele. Não precisa nem deixar 5 minutos. Passou, tirou.
É coisa ali de 2, 3 minutinhos de ação, já faz ali um fundinho de cobertura, dá um efeito muito natural e delicado, fica muito bonito, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, nossa rena já está trabalhando a cor, ó, só para vocês irem acompanhando. E já vou colocar aqui na minha pele também. Vou fazer o seguinte, vou fazer 4 pontinhos aqui, para que a gente possa ver o que vai acontecer, tá? E aí vamos conversando. 2, 3, 4. Deixar bem cobertinho. Ó, fiz aqui 4 pontinhos com a rena aqui no meu antebraço. Nós vamos deixar 5, 10, 15, 20 minutinhos em média para ver, tá? Um pouquinho mais cada uma. Ok, então e se a pele for uma pele nem tão clara assim? Como que eu devo atentar em preparar minha rena, né? Quanto tempo eu vou deixar agir, que cor devo escolher? Se for uma pele branca ou uma morena moderada, você pode escolher um tom ainda mais claro, pode ser um castanho claro ou pode ser também um castanho médio agindo menos tempo, ou pode ser um marrom que também fica bonito, ou uma mistura de cores, né? As misturas são sempre interessantes também. Às vezes você tem um tom que é mais quente, outro que é mais frio, você quer obter um tom mais neutro para aquela pele. Então você pode fazer uma misturinha e brincar com as proporções para encontrar, né, as cores ideais para suas clientes e fazer renas personalizadas com resultados incríveis, tá? Então, se a pele já for morena mais escura ou uma pele negra, você pode optar por um castanho escuro e pode dar uma aquecidinha com marrom para não ficar aquele fundo esverdeado no final, tá? Então sempre tem a possibilidade de você brincar. Agora, na mesma tonalidade, vamos supor que nem aqui eu tô fazendo, ó, eu peguei aqui um castanho escuro. Dentro do mesmo castanho escuro eu posso obter várias intensidades diferentes, tá? Então o fundo de cor é o mesmo, mas a intensidade varia. Às vezes você quer dar a cor e não quer pesar tanto, ou você quer bem marcada. Então isso aí é que depende da tua escolha de tempo que você vai deixar agir. Então geralmente eu trabalho ali com no mínimo 3 a 6 minutinhos quando eu só quero dar aquele sustinho, que é praticamente aplicar e tirar. 5 minutinhos quando eu quero dar uma marcação leve para aquela sobrancelha. 10 minutinhos quando eu quero que já tenha uma cor um pouquinho mais realçada, mas nem tão forte. 15 minutinhos já tá uma cor forte. E 20 minutinhos, 20 a 25 minutinhos, você já chegou no limite máximo daquela cor ali. Pouco provável que ela vai escurecer muito mais do que o que já está. Então já está no auge da cor, tá? Inclusive, essa referência e esse aprendizado é importante para você decidir na hora de fazer a renombré, né? Que a gente aprende aí no nosso curso. Então a renombré é o quê? Nada mais é do que você aplicar a rena ao longo de toda a sobrancelha. E aí você vai removendo, conforme o tempo de ação, a gradação de cor que você quer. Essa é uma das maneiras de fazer. Existem outras, tá, gente? Tem gente que vai aplicando aos poucos. Eu trabalho aplicando por inteiro e removendo aos poucos, tá? Então eu faço o quê? Aplico nela fora a fora e começo removendo aqui a parte inicial após 5 minutos. Faço uma transição suave aqui, né? Na hora da limpeza mesmo da rena, retirando o excesso, mas não totalmente o produto ali na transição, retiro totalmente só no começo. Depois, deixo mais 5, né? Então, a segunda parte aqui eu já tiro com 10 minutinhos. Da mesma forma, removo tudo até aqui e aqui eu faço uma transição suave, removendo só os excessos de produto. Vou deixar mais 5 minutinhos até ali no ponto alto. Aí ali no ponto alto, quando deu no total o quê? 15 minutinhos,
eu já vou remover totalmente aqui e fazer uma transiçãozinha para a cauda. Na cauda eu deixo os últimos 5 minutos, então no total a cauda ficou 20 minutos. E aí removo totalmente o produto ali também da cauda. Isso significa que vai me dar exatamente aqui, ó, um degradê bem suave, de um nada para um fraquinho e vai escurecendo até chegar na cor máxima ali na cauda. E fica um efeito muito bonito. Depois eu posso postar fotos ali para vocês verem como é que fica um resultado de rena ombre. Fica bem legal. Inclusive nós vamos ter um workshop no começo de janeiro. Fiquem espertas aí acompanhando. E nesse workshop a gente vai ter uma aula específica de rena com aplicação em modelo e a rena ombre. Vocês vão aprender em detalhes como é que faz, tá? Na prática. Então, é isso aí. Eu vou retirar aqui o primeiro pontinho do meu braço pra gente ver. Ops, quase derruba tudo. Pra gente ver o resultado que fica. A remoção, como sempre, com água. Uma borrifadinha. E vou tirar aqui o primeiro. Olha só. Então, removi a primeira e já tem um fundinho de cor bem clarinho. Mas tem, ó, dá pra ver. Vamos deixar mais uns minutinhos as outras cores trabalhando, tá? Tudo bom, Tamara? Bem-vinda, bom dia! Estamos aqui falando de colorimetria de renas. E estou à disposição para responder já as perguntas, quem tiver perguntas, tá bom? Fiquem à vontade para chamar ali ou pedir para participar, se quiser bater um papo ao vivo também, tá? Enquanto isso, a gente continua. Estamos então aguardando o tempo de ação ali no braço. Para a gente ver a diferença que dá de tonalidade, né? Deixando um pouquinho menos, um pouquinho mais as cores, para facilitar a nossa escolha na hora de colocar na pele da cliente. Então tá, em média, gente, vou passar aqui para vocês, em média nada, né? Vou passar aqui para vocês exatamente a questão ali dos fototipos, tá? Para vocês compreenderem ali mais ou menos, então, o tempo de ação e a cor ideal para cada fototipo. Então, vamos lá, o fototipo 1, de novo, é a morena, a branquinha, muito branca, aquela que é bem clarinha a pele, que puxa às vezes o cabelo para um ruivo natural, ou aquele loiro e os olhos são claros, é aquela pessoa que não pode nem olhar para o sol, né? Que já se queima e fica vermelha. Então, essa pessoa aí, você faça as escolhas de colorações mais claras. Existe uma infinidade de cores de rena. Você vai achar desde rena loira, loira média, loira escura, aí entra para o castanho, castanho médio, castanho escuro, até chegar na preta, os tons de vermelho e até chegar no preto. Ah, preciso ter uma coleção de cores de rena? Não precisa, tá? Existem cores coringa que você consegue trabalhar com a gradação de tempo para alcançar o resultado que você quer, tá? Então, por exemplo, para mim, as coringas, né? As que eu tenho aqui, que eu gosto de usar e que eu uso para todas as peles, é o quê? Um castanho médio, que serve para quase todo mundo, dependendo do tempo de ação. Ele vai de um tom bem clarinho para loira até um tom mais marcado para uma morena. Eu gosto de ter um castanho escuro, que eu adoto para as morenas moderadas ou para as peles negras, misturadinho ali, geralmente com o marrom. E o marrom eu gosto de usar para as peles mais clarinhas. Às vezes eu dou uma misturadinha do marrom com castanho médio, dependendo do efeito que eu faço, né? Se eu quero manter ali, vamos supor que é uma ruiva, e eu quero harmonizar a sobrancelha dela com o cabelo, a rena dela com o cabelo, então eu deixo o tom aquecido mesmo, eu uso só o marronzinho. Ele vai puxar no fundo, misturando com a melanina da pele dela ali, ele vai puxar para um tom avermelhado e fica muito bonito para uma ruiva. Mas se eu não quero fazer esse tipo de harmonização, eu quero quebrar um pouco, neutralizar, aí eu não coloco marrom, eu uso só o castanho médio, mas eu só dou um susto na pele. Passo 2, 3 minutinhos, já tô tirando, para não marcar demais, só para dar um realce realmente de cor, tá?
E isso não vai interferir na durabilidade da rena. Ah, eu preciso fazer bem preta para que dure 15 dias. Não, não é isso que interfere na durabilidade. Você pode fazer bem preta e a rena durar 2, 3 dias. Depende muito mais dos cuidados de preparo da pele, da oleosidade da pele em si e dos cuidados após que a cliente vai ter também, tá? Porque se ela é uma cliente que tem a pele oleosa, que lava muito, né, que usa muita maquiagem ou que os pelos também são mais oleosos, a rena com toda certeza vai sair mais rápido, tá? Independente da intensidade de cor que você colocou. Uma cliente de pele seca ou normal, que respeita ali o tempo, né, de pós-rena, é legal ficar ali algumas horas sem lavar, essa cliente vai ter uma durabilidade melhor na rena dela, tá bom? Então, tudo é muito, muito relativo. Vamos ver aqui como é que tá lá no braço, de novo, segundo pontinho aqui. Vamos pegar aqui o algodãozinho. Passou pouco tempo, mas olha como questão, não sei se vai dar pra ver direito ali na câmera, mas uma questão de 2, 3 minutinhos já deu diferença, consegue ver, ó, daqui pra cá, ó, já tá ligeiramente mais marcada a pele. É a mesma cor de fundo, se você observar bem, puxa pro mesmo tom. Só tá um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais escurinho, né? Como se eu pegasse lá o meu lápis de cor e fizesse um pouquinho mais de força na hora de passar no papel, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho ali para agir para a terceira coloração ali, né? Vamos ver. Neutralizar, uma pergunta que me mandaram, neutralizar micropigmentação com a rena. Quais os cuidados, né? Que cor devo usar, quanto tempo devo deixar? Depende muito da situação da micropigmentação, né? Porque a gente viu ali que o marrom, ele é uma mistura de 3 cores. Quais são mesmo, né? As primárias, vermelho, o amarelo e o azul. Então, para alcançar o marrom. Na micropigmentação também tem a mesma coisa. Tem a mesma lógica de mistura de cores ali no pigmento que foi colocado na pele da cliente. Então, já tem a melanina da cliente, o pigmento que já tá lá e mais a rena que tu vai colocar em cima. Então são 3 coisas que precisam conversar para você chegar numa coloração ideal. Parece complicado, mas na prática não é, tá? Você vai acabar entendendo. Vamos supor que a cliente chegou para você e a micropigmentação dela tá ainda bonita, tá amarronzada, tá aquecida, né? Tá puxando um marrom mais quente. Aí, se você botar uma rena, né, na mesma tonalidade de marrom, só vai dar um realce. Se você quer cobrir, sumir com aquela cor de micropigmentação e colocar uma cor mais escura, mais fechada, você pode trabalhar com um tom mais frio, que vai dar uma neutralizada naquele quente ali. Tá? Vamos supor que ela chegou com um tom cinza ou azulado na micro. Geralmente as que querem camuflar estão nessa situação, tá? Então, com a micro azulada ou acinzentada. Aí, nesse caso, é um tom frio que tá ali, né, na micro dela, na sobrancelha dela. Você pode entrar com um tom bem quente para cobrir ali aquele tom frio e tentar neutralizar e puxar para um marrom, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar de novo a estrelinha de Oswald. Deixa eu só... Dormiu aqui o notebook. Ó, vamos ver de novo a estrela. Os opostos se neutralizam, tá? Para chegar no marrom. Então, a gente tem ali as cores primárias, as cores secundárias e nas extremidades há uma neutralização de cor e alcança o marrom. Então, se a cliente chegou com a micropigmentação azul e eu quero alcançar o marrom de resultado para ela, eu tenho que botar um tom o quê? Puxando para laranja. Então, você vai ter ali o seu marronzinho bem quente, puxado para um laranja, vai aplicar em cima do azul da sobrancelha dela, ou acinzentado, que também tá meio ali no azul, e você vai acabar alcançando o marrom que você quer, tá?
Vamos supor o contrário, né? A cliente chegou com a sobrancelha bem avermelhada, aquela micropigmentação que puxa já para laranja ou vermelho. Então, o que tu tem que fazer? Se ela tá avermelhada, usar as renas que tem fundo esverdeado, fundo frio, né? Tá aqui, ó, entre o vermelho e o laranja micro. A rena tem que estar entre o azul e o verde para neutralizar e ficar um marrom bonito, tá? Então não é tão difícil assim, se você compreender ali os pareamentos de cor, tá? Então quais são as renas que vão ter esse fundo azul ou esverdeado? Em geral, aquelas que são mais puxadas para o tom de castanho escuro, né? Ou até mesmo o preto, tá? O preto tem um fundo esverdeado, como eu mostrei para vocês ali no começo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver, aqui é o castanho, os tons de marrom e aqui o tom de preto, ó. Foi a última que eu fiz. Olha como o fundo puxa assim para um tom de verde musgo, assim, né? Então, abra sempre a sua rena, experimente as cores para você ver o resultado que vai obter. Vamos tirar mais um pedacinho ali. E aí você consegue produzir o efeito que você quiser. Vai virar uma mestre da rena. Vamos lá. Vou tirar aqui a terceira. Eu acho que assim dá pra ver melhor, né? E vamos ver. Nem deu 5, 10, 15, 20, hein, gente? Tô sendo um pouco mais acelerada aqui pra gente não demorar tanto. Mas olha só. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó? Um sustinho, um pouquinho mais de cor. E olha como já tá bem mais intensa essa terceira marcação aqui, ó. E eu já sujei o braço, foi todo, né? Na verdade. Pessoa que faz bagunça, normal. Vamos deixar a última, mais alguns minutinhos ali, só pra gente ver a diferença que fica. Então, sim, você deve sujar os seus braços, todas as coisas que você comprou de rena, tá? Porque aí você vai entender o fundo de cor. Essa minha castanho aqui escuro que eu passei, diferente de outras marcas que existem, olha como ela tá puxando para um tom aqui, junto com a minha melanina, ela interagiu para um tom vermelho, ó, puxado para quente, ó. Quando eu deixo ela mais tempo, tá vendo? Ó? Ela não é um tom tão frio assim. Mas no papel, ela é. Cadê o papel? Porque o papel tem fundo branco, né? O papel não tem melanina interagindo nada ali. Então, ó, a cor é essa aqui, ó. Castanho escuro. No fundo branco, ela tá puxando para um tom frio, mas interagindo aqui com a minha pele, ó, como muda um pouquinho, ó. Já tá ligeiramente aquecida aqui, ó, tá morna já. Tá? Então, sempre a gente tem que testar e entender que as coisas interagem. A minha pele é uma pele meia fria para morna. Morna, eu acho. Nem tão fria, nem tão quente. Eu já sou uma misturinha boa. Embora o cabelo tá quente, porque tá pintado, isso não é o natural. Mas a pele não tem como, né? A gente disfarçar e mudar. Então é isso aí. Vamos ver. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando enquanto a gente tá aguardando a ação da rena ali, tá? É isso aí. Colorimetria não tem segredo. Bem tranquilinho de trabalhar, né? Vamos dar mais 2 minutinhos e remover a última aplicaçãozinha aqui, ó, pra gente ver a diferença de cor que vai dar. Olá, Nai, bem-vinda, tudo bem contigo? Bom te ver aqui. Depois tu pega ali desde o inicinho pra ver. A aula foi bem legal, tá sendo bem legal, de colorimetria de renas hoje. Estamos fazendo bagunça aqui no braço. Vamos dar mais 2 minutinhos e eu já vou tirar. Ó, e já deu diferença. Nem precisa esperar tanto assim.
Como que eu faço? Na hora do vamos ver lá com a minha cliente, gente, eu geralmente não marco tempo no relógio, tá? Acho que eu sou uma das poucas pessoas que não se preocupa com o tempo no relógio. Ó, tirei a última aqui, ó. Ó, como já fica mais marcado, ó, desde a primeira até a última. Pouca diferença da penúltima para a última de tempo, tá? Deixei só um minutinho a mais, mas dá pra ver que conforme você vai deixando mais tempo, ela vai escurecendo mais e vai pigmentando mais. Então, é a mesma cor em gradações de tom diferentes, tá? Tudo depende do seu objetivo. Então, voltando ali, eu não sou do tipo que marca no relógio. O que que eu faço para saber se a cor tá legal para minha cliente, se eu já cheguei na intensidade que eu quero? Apliquei toda a rena, eu já venho ali com o meu... Eu dou pelo menos uns 3 minutinhos se eu não quero marcar muito o início, tá? Se eu quero só dar um sustinho no início, uns 3 a 5 minutinhos. Já vou pegar ali o meu palitinho e vou abrir aqui, ó. Eu passo ele aqui girandinho um pouquinho, tiro a frente e observo a cor que chegou. E outra, observe de perto, se afaste e observe de longe também. Porque dá uma diferença, assim, no efeito visual, tu vê o rosto inteiro com aquela cor aplicada, ou tu ficar focada ali só vendo a sobrancelha, tá? Aí você olha, chegou na cor que você queria para o início, será que já graduou o suficiente, né? Vou mostrar de novo. Às vezes no início eu quero uma cor assim, e quero no segundo quadrante assim, e vou aumentando a intensidade da cor até eu chegar na minha cauda ali, para fazer o efeito do ombré, né? Se não chegou, o que que eu faço? Imediatamente boto a rena de volta ali e deixo agir mais uns minutinhos, tá? Mas se já chegou, já tirei ali, já fiz a minha passagem, né? A quebra de passagem ali suave, e aí sim eu começo a marcar uns 5 minutinhos entre um pontinho e outro, tá? Mas geralmente o primeiro tom aqui eu vou no olhômetro mesmo, uma média de 3 a 5 minutinhos, mas depende muito da pele também, né? Se for para as mais clarinhas eu só passo e tiro. Às vezes eu nem consigo fazer ombrê numa pessoa tão clarinha, se for aquela fototipo 1 da mais clarinha mesmo e ela não gosta de marcar a sobrancelha, tu só passa em tudo, tira e deu. Porque já fez um efeito de fundinho ali suficiente para ela ficar feliz. Se você deixar marcar um pouquinho a mais, ela já vai ficar se sentindo pesada, já fica exagerado para ela, tá? Então a gente tem que ter esse bom senso aí também, de agradar a cliente. Às vezes a gente acha que ficaria muito linda ela mais marcadinha ali no ponto alto, mas a cliente não tem o hábito de se pintar, de se maquiar e não vai ter essa mesma percepção, tá? Então é isso aí. Colorimetria de rena é fácil. Aprenda a conhecer os seus tons. O da aula é esse. Abra todas as suas renas que você tiver no papel e na sua pele, porque no papel você vai ver ela com um fundinho branco. Você vai conseguir ver o fundo real de cor dela e conseguir imaginar na interação com a pele o que vai acontecer, a melanina interagindo com a cor da rena. Faça na sua pele as gradações, até para você conhecer o tempo da sua rena, mas lembra de deixar ela descansar um pouquinho antes de começar a aplicar, tá? Porque com isso você já vai ganhar tempo no seu trabalho. Então, geralmente, o que eu faço? A cliente chegou, eu faço um mapeamento, né? Fiz a marcação toda, já preparo a rena e depois eu venho removendo já os pelinhos enquanto a rena descansa. O tempo de remover os pelinhos é o tempo da rena chegar na cor, já tá trabalhando ali, né? Já tá iniciando a pigmentação dela e na hora que eu aplicar na pele vai ser aquela coisa de tocou, pegou, tá? Ao passo que se eu preparei a rena e já botei imediato na pele, ela vai demorar um pouquinho para começar a pegar. Então aí você vai ficar mais tempo esperando a rena agir na pele. Enquanto isso, você poderia estar fazendo já a epilação e ganhando tempo no atendimento, tá? Outra forma de fazer, que eu também trabalho muito e quem é minha aluna sabe disso, às vezes eu não faço a remoção dos pelos antes de aplicar a rena, eu deixo para remover os pelos no final. Eu já chego, já preparo a rena primeiro, faço o mapeamento, aplico a rena e na sequência do final é que eu removo os pelos, tá? Isso também acho legal, porque te dá a chance de ver como que o desenho fica com o pelinho
toda. Às vezes você removeu, mas você queria dar deixar um fio a mais ali, né? E aí você tem a oportunidade de fazer isso também. Então as duas formas são corretas, não tem certo e errado nisso, desde que você alcance o resultado de design ideal para sua cliente e de coloração que é mais para ela, tá bom? Então é isso que a gente tinha para hoje. Se você assistir depois e tiver dúvidas, mande no comentário, tá? Que eu vou responder para você. Então, colorimetrias de rena é fácil, vamos todo mundo acertar nas cores, acertar no tempo de ação e fazer resultados lindos e maravilhosos. Chega de carvão nas sobrancelhas, ninguém gosta de sobrancelha muito pesada, tá, gente? Não tá na moda mais. Se um dia esteve, fita isolante não está mais, tá? Hoje em dia, a tendência é o natural. Quanto mais próximo do natural, quanto mais harmônico, melhor, mais a cliente vai gostar. Então, aprenda as cores. Se você chegou agora no final, o vídeo vai ficar salvo ali no feed, no IGTV. Você volta, assiste do começo e me manda suas perguntas, tá? Vou ter o maior prazer em te ajudar a compreender suas cores de rena e chegar nos melhores resultados possíveis, tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo para vocês. Estaremos sempre aqui nas terças e quintas, ao vivo às 7 da manhã. Acorda cedo, bota o cafezinho ali do lado e vem papear comigo, aprender um pouquinho mais, tá bom? Mas fora isso, pode interagir pelos outros meios, tá bom? Comentários, direct, estou aí. Um beijo grande. Bom dia para todos.